de tudo preciso dizer que o sacerdócio é uma graça. E para mim, especialmente, é impressionante. De poucas pessoas eu ouço isso, mas não houve uma época na minha vida em que eu não quis ser padre. Desde que eu me conheço por gente, né, eu queria ser padre. Interessante, é uma coisa determinante. Não é? Eu conto sempre que eu também sempre quis ter uma família. E não era uma família qualquer. Mas, ao mesmo tempo, eu queria ser padre. É interessante isso. Talvez por uma influência genética, né? Meu avô é do rito oriental e no rito oriental eles se casam, né? Embora meu avô foi somente até o diaconato, ele não tornou-se sacerdote porque veio para o Brasil. Mas interessante, eu queria ter uma grande família, uma boa família, onde eu tinha certeza que eu seria um ótimo pai, entendendo-se esse ótimo, tudo aquilo que eu entendo por pai, eu podia ser. E claro, porque eu podia ser, eu queria ser. Mas ao mesmo tempo eu queria ser padre. Isso não eram duas coisas dentro da minha cabeça. Né? Depois eu fui entendendo tudo a respeito do celibato, né? Aceitei numa Mas também boa... é bem provável que essa vocação para a família já dizia respeito à grande família que o Padre Jonas acabou constituindo, não na carne, mas no espírito. Não. E há quem diga que os laços do espírito são até mais fortes que os da carne. Exatamente. E eu já estava me preparando, porque daí eu pego a segunda fonte da minha maior contribuição para a igreja, como você perguntou. Então, por um lado, é o meu sacerdócio, e por outro lado, é a Canção Nova como fundação. Né? A fundação, qualquer fundação, ela vem do coração de Deus. É uma vertente do coração de Deus para o bem da igreja. Né? O fundador é um mártir, porque realmente ele tem que dar a vida, assim como a mãe, né, que se engravida, gera, dá à luz, amamenta, educa, cria. Né? A mãe é sempre mãe. Né? A mãe, até a morte e na eternidade, vai ser mãe. Né? O fundador é assim, ele dá a vida e não tem outro jeito. Daí eu entender aquilo, não há maior amor do que aquele que dá a vida por aqueles que se amam. Então, a segunda vertente da grande graça com a qual eu posso contribuir com a igreja é a Canção Nova. Né? Essa fundação, essa vertente que veio do coração de Deus. Eu conto sempre que eu era gago, mas eu queria ser padre. E como é que eu podia ser padre e gago? E foi uma luta. Que angústia, hein? Que angústia, realmente. E era aquele negócio, eu ainda filho, meu filho, eu vou chegar lá. Eu me lembro que eu pegava um livro na mão e ficava lendo nos pátios do Colégio São Manuel, aqui em Lavrinhas, bem próximo de nós, lendo em voz alta. Eu parecia Sócrates, né? É Sócrates ou Platão? Acho que foi Sócrates, né? Que colocava a pedrinha na boca e ficava falando na beira do mar. Né? Era algo semelhante que eu fazia. Eu também aprendi que quem é gago não gagueja quando canta. Né? Então eu pegava um livro, ou de gregoriano, canto gregoriano, ou de música polifônica. Eu já tinha aprendido a ler música, aprendi cedo isso no seminário, e ficava cantando com as notas. Sol, lá, sol, mi. E ia cantando com as notas. O texto. Né? O texto. Né? A música escrita ali, a partitura, eu lia a partitura. Né? E depois também ficava cantando o texto já com a música, pelos pátios do colégio. Para quê? Porque eu queria ser padre, eu não podia ser gago. Né? E graças a Deus, olha, hoje eu falo com uma rapidez. Isso é verdade. Até às vezes eu me atropelo nas minhas próprias palavras. Tal é a velocidade da minha fala. Mas aí também eu adquiri uma dicção. A minha dicção é diferente, né? A minha voz, ela é distinguida. Fácil identificação. Exatamente. Não é? Eu não tenho uma grande voz, mas a minha voz é bem identificada. Aliás, eu tenho uma voz pequenininha, curtinha, rouquinha, com todas essas coisas, mas eu uso bem o meu instrumento. Assim como eu comecei, primeiro tocando na mão. Eu tocava. Hoje eu não sei mais. Eu dava toda a escala aqui, eu dava 2 escalas na mão.
e tocava músicas assim, né? Esse foi o meu primeiro instrumento, porque eu precisava saber música. Porque eu via que o meu sacerdócio estava muito ligado à música. Sabe, essas intuições que você não sabe de onde vem. Foi por isso que eu fui para o seminário antes, cheguei no seminário no dia 3 de setembro de 1949. No dia 22 de novembro daquele ano, era a festa de Santa Cecília, na hora da bênção do Santíssimo, que foi um dia inteiro de festa. Santa Cecília era a grande festa no seminário. Na hora da bênção do Santíssimo, quando o padre estava dando a bênção, como acontece sempre na Canção Nova, eu disse para o Senhor, e veja, que conversa de menino, né? Senhor, se a música for útil para o meu sacerdócio, me dá a graça de eu aprender música. E foi assim. Perguntou sem gaguejar? Acho que sim. Era uma determinação, não é? E logo depois eu estava entrando na banda, porque abriu-se vagas na banda de música, eu fui lá tocar requinta, fui aprender. E logo em seguida foi o coral e eu fui cantar já para o Natal, era 22 de novembro. Faltava um pouco mais de um mês para o Natal. Precisava de reforço para o coral no Natal. Lá fui eu fazer parte do coral, né, e nunca mais saí do coral. E quando entraram as férias, nós não saímos do seminário, né, no mês de janeiro, entrava eu para tocar piano. Deus começou. Né? Então foi assim na minha vida. Né? E aliás, o próprio padre Júlio Comba, que foi o meu mecenas, né, porque ele me viu tocando na mão. O padre Júlio Comba sempre se engana, dizendo que eu estava tocando uma flautinha. A flautinha foi depois. Não é? Eu tocava na mão mesmo. Na mão. A banda estava tocando e eu tocava as músicas da banda na mão. Né? Ele ficou prestando atenção. Né? Eu nem notei. Ele disse, esse menino tem jeito para a música.